Você já se perguntou por que tantas religiões rejeitam e até mesmo odeiam Jesus Cristo? Por que aquele que pregou amor, perdão e salvação encontra tanta resistência? Neste vídeo, vamos explorar as razões por trás desse ódio e o que a Bíblia nos revela sobre esse mistério. Desde os tempos de Jesus, sua mensagem foi recebida com controvérsia. Enquanto alguns o reconheceram como o Filho de Deus, outros se opuseram veementemente. Esse fenômeno se repete até os dias de hoje, onde religiões e ideologias se levantam contra a mensagem do Evangelho. Mas afinal, por que isso acontece? O que em Jesus e em sua mensagem causa tanta resistência? Vamos descobrir o que a palavra de Deus nos diz sobre esse conflito espiritual. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se apresentou como a única verdade e o único caminho para Deus. Isso confronta diretamente muitas crenças que sugerem que existem outros caminhos para a salvação. A exclusividade de Jesus é vista como uma ameaça para aqueles que desejam seguir seus próprios caminhos. Em João capítulo 15, versículos 18 e 19, Jesus diz: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus trouxe uma mensagem que se opõe aos valores do mundo. Ele desafiou as tradições religiosas e a hipocrisia dos líderes de sua época. Hoje, muitos sistemas religiosos e ideológicos continuam a rejeitar sua mensagem porque ela desafia o status quo. Em João capítulo 3, versículos 19 e 20 está escrito: E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A mensagem de Jesus revela a verdadeira natureza do ser humano, e isso causa desconforto. Aqueles que não querem abandonar suas práticas e crenças preferem rejeitar a luz que Jesus trouxe ao mundo. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus declara: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Muitas religiões e filosofias tentam diminuir a autoridade de Jesus. O reconhecimento de que ele tem toda a autoridade desafia qualquer outro sistema de crença que se considere a verdade. Rejeitar Jesus é uma tentativa de manter essa autoridade sob controle humano. A Bíblia nos mostra ainda mais sobre a rejeição a Jesus Cristo. Em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 22, está escrito: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Esse versículo nos revela que muitos, ao rejeitarem Jesus como Cristo, estão se opondo ao próprio plano de salvação de Deus. Há um espírito de oposição à verdade de que Jesus é o Messias, o que faz com que várias religiões o rejeitem, mesmo que preguem sobre Deus de outras formas. Além disso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, encontramos: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esta declaração de exclusividade de Jesus como o único mediador da salvação é uma pedra de tropeço para muitas religiões, que promovem outros intermediários ou caminhos para se alcançar Deus. A mensagem de que a salvação só se encontra em Jesus vai contra sistemas que desejam colocar seus próprios líderes ou métodos como necessários para a redenção. Jesus também alertou sobre a perseguição que seus seguidores enfrentariam por causa de seu nome. Em Mateus, capítulo 10, versículo 22, Jesus disse: E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. A perseguição a Jesus não se limita à sua própria pessoa, mas se estende àqueles que carregam sua mensagem. A rejeição ao Evangelho é uma rejeição a tudo que Jesus representa, e muitas vezes se manifesta através da hostilidade contra seus discípulos. Outro exemplo está em João, capítulo 8, versículo 44, onde Jesus, ao falar aos líderes religiosos da sua época, disse: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui, Jesus expõe a raiz espiritual da oposição a ele. Há uma batalha entre a verdade de Deus e a mentira do inimigo. Muitas religiões que se afastam da verdade de Cristo estão, na realidade, servindo aos propósitos do adversário.
que desde o princípio busca desviar a humanidade da luz divina. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse versículo mostra como o inimigo cega o entendimento daqueles que não querem aceitar a mensagem de Jesus. A rejeição a Cristo é muitas vezes uma estratégia espiritual para impedir que as pessoas vejam a glória de Deus refletida em Jesus. Esses textos revelam que a rejeição a Jesus e ao seu evangelho é mais profunda do que aparenta. Não se trata apenas de discordâncias teológicas, mas de um conflito espiritual que envolve a luz e as trevas, a verdade e a mentira. Vemos que Jesus enfrentou resistência até mesmo em seu próprio povo, como relatado em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esse versículo mostra que a rejeição a Jesus não é apenas externa, mas também ocorreu entre aqueles que deveriam reconhecer sua vinda. O povo de Israel, que aguardava a chegada do Messias, não reconheceu Jesus como tal. E esse padrão de rejeição se repete ao longo da história. Em Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 13, Jesus também diz: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aqui ele deixa claro que o ódio por seu nome não é um fenômeno isolado, mas algo que se estenderá ao longo dos tempos. O nome de Jesus carrega uma mensagem de confronto ao pecado e à injustiça, e por isso é rejeitado por aqueles que não querem se submeter à sua autoridade. Outro ponto importante é encontrado em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, onde o apóstolo Paulo escreve: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. A mensagem do Evangelho, centrada na cruz de Cristo, é considerada insensata por muitos. As religiões que confiam em obras ou rituais para a salvação rejeitam a ideia de que a graça de Deus, por meio da morte de Jesus, é o único caminho para a redenção. Isso explica a resistência de muitas tradições religiosas à mensagem simples e transformadora da cruz. Em Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28, Jesus confronta diretamente os líderes religiosos de sua época, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essas palavras de Jesus revelam sua oposição direta à hipocrisia religiosa. Essa atitude de Jesus, que revelava o verdadeiro estado espiritual dos líderes religiosos, é uma das razões pelas quais foi odiado, tanto naquele tempo quanto hoje. Também em 1ª Carta de João, capítulo 3, versículo 13, lemos: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João nos adverte de que esse ódio ao Evangelho e a Jesus não deveria ser surpreendente. Há uma resistência espiritual em aceitar a mensagem que Jesus trouxe ao mundo, pois ela expõe a corrupção interior e a necessidade de arrependimento. Em Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 14, encontramos uma reação dos fariseus. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Jesus frequentemente confrontava o amor ao dinheiro e a avareza dos líderes religiosos, o que gerava desdém e zombaria por parte deles. A rejeição a Jesus, portanto, também envolvia questões de poder e controle, pois ele denunciava aqueles que usavam a religião para ganhos próprios. Por fim, em Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus declara: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A missão de Jesus é oposta à do inimigo, que busca roubar a verdade e afastar as pessoas da vida que ele oferece. Religiões que se distanciam da mensagem de Jesus, muitas vezes sem perceber, estão cooperando com essa obra de destruição ao negar a vida abundante que Jesus oferece a todos. Em Evangelho de João, capítulo 7, versículo 7, Jesus explica a razão do ódio que o mundo tem por ele. O mundo não pode odiar-vos, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Aqui Jesus revela que a rejeição que enfrenta vem do fato de que ele denuncia a maldade presente no mundo. Sua mensagem expõe os pecados e as injustiças, e isso faz com que aqueles que não querem abandonar suas práticas escuras se voltem contra ele.
No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, Jesus nos dá um entendimento ainda mais profundo sobre sua vinda. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A mensagem de Jesus muitas vezes causa divisão porque ela exige uma escolha: seguir a Ele e a verdade ou continuar no caminho do erro. Essa divisão é particularmente difícil para aqueles que estão arraigados em sistemas religiosos que não aceitam a sua mensagem. E por isso surge o ódio. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve: "E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições." Esta palavra nos mostra que a rejeição a Jesus não é apenas contra a sua pessoa, mas também contra todos que desejam viver segundo os ensinamentos do Evangelho. A perseguição e o ódio se estendem a todos os seus seguidores, porque eles continuam a testemunhar a verdade que Jesus trouxe ao mundo. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38, Jesus diz: "Porquanto qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos." Aqui, Jesus chama atenção para a realidade de que muitos se envergonham de sua mensagem por medo da rejeição do mundo. O ódio que o mundo tem por Jesus leva algumas pessoas a se distanciarem dele, temendo a perseguição que pode vir ao se identificarem como seus discípulos. Em Evangelho de João, capítulo 15, versículos 21 a 23, Jesus continua a explicar: "Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai." Esses versículos nos mostram que o ódio a Jesus está, em última instância, ligado ao desconhecimento de Deus e à recusa de reconhecer a necessidade de arrependimento. Jesus trouxe uma mensagem que revela a verdade sobre o ser humano e sua necessidade de Deus, e por isso, muitos o rejeitam. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 28 e 29, vemos um exemplo claro de como as pessoas reagiam à mensagem de Jesus. "E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, sobre que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem." A pregação de Jesus, que revelava a verdade e desafiava o orgulho religioso, gerava uma reação violenta por parte dos que não aceitavam ser confrontados. Em Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo fala sobre a dificuldade de agradar a todos quando se segue a Cristo. "Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo." Paulo nos mostra que a mensagem do Evangelho, por ser contrária aos desejos humanos, muitas vezes gera rejeição e ódio. Ser um seguidor de Jesus significa, em muitos casos, enfrentar a oposição daqueles que preferem seguir os padrões do mundo. Finalmente, em livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, encontramos uma visão sobre a luta entre o povo de Deus e o inimigo. "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte." Esse versículo aponta para o fato de que a vitória sobre o mal vem por meio da fidelidade a Jesus, mesmo em meio à oposição. O ódio do mundo por Jesus e seus seguidores é parte dessa batalha espiritual, onde a verdade do Evangelho é um testemunho que desafia os poderes que operam contra a vontade de Deus. Essas passagens mostram como a mensagem de Jesus Cristo não apenas confronta as estruturas religiosas, mas também revela a essência do conflito entre a luz e as trevas, entre a verdade do Evangelho e os enganos que tentam afastar as pessoas de Deus. Amados, ao refletirmos sobre a rejeição que Jesus enfrentou e ainda enfrenta nos dias de hoje, é importante lembrar que ele nos convida a nos aproximarmos dele em oração, buscando força, direção e um relacionamento profundo com Deus. Vamos orar juntos para que nossos corações estejam alinhados com a verdade de Cristo e para que possamos viver firmemente no seu amor e na sua palavra, mesmo diante das dificuldades e rejeições. Feche seus olhos e abra seu coração para essa oração. Senhor Deus Pai amado, nós nos aproximamos de Ti em nome de Jesus, reconhecendo que sem o Senhor nada somos. Agradecemos pela luz que Jesus trouxe ao mundo, pela sua mensagem de amor e verdade que nos revela a Tua vontade e nos conduz à vida eterna. Pai, pedimos que o Senhor fortaleça cada um de nós para permanecer firmes na Tua palavra,
mesmo quando enfrentarmos rejeições e incompreensões. Que o Espírito Santo nos guie e nos capacite a ser luz em meio às trevas, levando a verdade do Evangelho a todos que cruzarem nosso caminho. Que nossos corações sejam cheios de coragem para testemunhar o nome de Jesus e que nunca nos envergonhemos do seu amor e da sua obra redentora. Senhor, também oramos por aqueles que ainda não conhecem a verdade de Cristo, para que seus corações sejam abertos e que eles possam ver a luz que há em Jesus. Que todo espírito de engano e resistência seja quebrado em nome de Jesus e que a tua verdade prevaleça. Te pedimos que a tua graça nos envolva e que o teu amor nos fortaleça em cada dia. Que possamos sempre buscar a tua presença, sabendo que em ti encontramos a paz e a verdadeira vida. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Se esse conteúdo te trouxe uma nova perspectiva, inscreva-se no canal e deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas com a verdade do Evangelho. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o verdadeiro propósito de Jesus e entendam por que sua mensagem é tão poderosa. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.